Essa mesquita, essa universidade, construída em 989, e aí anos depois ela foi transformada em uma universidade com financiamento de uma mulher muito rica ali do Mali, uma Malink, e ela teve esse desejo de transformar mesmo a Universidade de Sancoré, a mesquita e essas outras numa universidade. Legal, a gente vê o protagonismo de uma mulher, né? Exatamente. Poucas obras ao longo da matriz inteira, a gente vê isso. Uma mulher, no período medieval, tinha autonomia, dinheiro, autoridade para desenvolver um projeto que era dela. Ela não passava pela decisão ou pela validação de um homem. Então, já é um fator de importância aqui que eu acho importante trazer isso para vocês. É um diferencial muito grande, né? É um diferencial muito grande. Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. A gente está aqui com o professor Rodrigo Issa para analisar uma obra de artes visuais. Bem-vindo, Rodrigo. Oi, Sofia, tudo bem? Oi, pessoal. Bem, hoje a gente vai fazer a análise da obra Universidade de Sancoré. Ela fica onde era o Império do Mali, né? Só para vocês terem uma noção, é na África Ocidental. Então, um mapinha já para a gente começar. Um mapinha ali para a gente começar a entender de onde a gente está falando. E por que essa obra entrou no país? Sobretudo para a gente poder desmitificar um pouco essa ideia de que o conhecimento ou a produção de conhecimento ela só advém da Europa. A UNB ela tem muita característica de descentralização do conhecimento, tirar um pouco essa ideia europeia de que o conhecimento, as artes, tudo foi produzido a partir de uma perspectiva ocidental, a partir dos gregos. Então, a Universidade de Sancoré é muito importante por conta disso. Primeiro, porque ela vai ter uma importância religiosa para a região, inclusive, e também para uma questão de divulgação do conhecimento da religião islâmica e também dos próprios povos africanos ali do então tem do muitas Império questões, Mali. né? Muitas puxar questões. Por que ela tá lá. E eu vou ter que colar bastante, gente, porque tem muita informaçãozinha específica, sabe? Por exemplo, a primeira informação delas, né? A gente sabe que a Universidade de Sancoré, ela fica no Mali, e ela faz parte de um conjunto de universidades que são 3, na verdade, porque eram 3 mesquitas. A de Sancoré, a de Djiguereber e Sidi Yahya. Não vou saber falar isso, por isso que eu tô colando. Tá tudo escrito lá na prova, ninguém precisa saber a pronúncia. Ninguém precisa saber disso. Eu só tô trazendo isso para vocês e dando uma ilustrada para vocês. Essa mesquita, ela foi construída em 989. Então, foi antes do ano 1000, certo? E depois ela se tornou uma universidade. E aí você pensa, tá, mas uma universidade, como assim? Vocês estão aí buscando entrar na universidade. E essa universidade, ela ensinava diversas coisas, inclusive o Corão, né? Eles tinham escolas corânicas, que é o nome que pode aparecer na prova de vocês. Então, ensinava-se o Corão, que é a base do islamismo. Ensinava-se matemática, direito, eram muitos conhecimentos que eram falados, né? Medicina, filosofia, gramática, teologia, astronomia. Extremamente completo, né? Exatamente. E o modo de ensino, ele era diferente do que a gente tem hoje. Você tinha um estudante, você tinha um mestre ou um professor. Então, você seguia esse mestre e esse professor durante, vamos dizer assim, o seu currículo acadêmico. Então, era um processo também de ensino diferente. Então, para isso, é interessante a gente pensar também como que se dá o processo de ensino que nós seguimos um processo ocidental, né? O Brasil e outras universidades. Então, a importância histórica da Universidade de Sancoré. Primeiro, você tem um registro escrito de muitas coisas. Você tem manuscritos que foram produzidos. O acesso acadêmico tem esse poder, né? De registro e de carregar a herança, a cultura ali de toda a pesquisa científica que existiu naquela e do que eles região. Produziram, porque, na verdade, essa universidade, a Universidade de Sancoré, ela é mais antiga do que universidades tradicionais, tipo a Universidade de Paris, outras universidades europeias. Então, porque quando a gente para falar do fundamento da humanidade, é isso, né? A fundação foi para lá, então... Exatamente. E aí, o que a gente tem? Na época, né, a gente está falando da Universidade de Sancoré, ela fica na cidade de Timbuktu, né, que seria ali o maior centro cultural, intelectual da África nessa época, nesse período medieval. E a gente está falando de um período medieval, só que sem pensar que esse medievo acontecia na África também. Porque a gente sempre pensa, medieval, vem o quê? Castelo. Igreja Católica. Igreja Católica. E a gente está falando de uma obra do período medieval.
né? Então, é importante a gente pensar isso. Essa universidade, as três, na verdade, mas a UNB, ela designou a Universidade do Mali, de Sancoré, que fica, na época, era o Império do Mali. Depois ela vai atingir o seu auge quando tem uma luta também étnica ali, e aí o Império Songhai é o que vai tomar o poder e vai desenvolver muito ali a universidade, o ensino nessa época. Coisas importantes que a gente precisa entender. A cidade de Timbuktu, ela ficava numa região de uma rota comercial, do sal em gema, do ouro, de especiarias, de outras coisas que eram muito importantes para o desenvolvimento comercial da cidade. Então, era uma rota de passagem também muito importante na época. E por que isso é importante para a gente entender? Essa mesquita, essa universidade, ela tem as raízes dela, né, tem alguns fatores específicos. Por exemplo, primeiro ela foi uma mesquita, né, construída em 989, e aí anos depois ela foi transformada em uma universidade com financiamento de uma mulher muito rica ali do Mali, uma Malink, e ela teve esse desejo de transformar mesmo a Universidade de Sancoré, a mesquita e essas outras numa universidade. Legal, a gente vê o protagonismo de uma mulher, né? Exatamente. Poucas obras ao longo da matriz inteira, a gente vê isso. E eu acho importante a gente pensar que uma mulher, no período medieval, tinha autonomia, dinheiro, autoridade para desenvolver um projeto que era dela. Ela não passava pela decisão ou pela validação de um homem. Então, já é um fator de importância aqui que eu acho importante trazer isso para vocês. É um diferencial muito grande, né? É um diferencial muito grande. Uma das coisas que, sobretudo, transformou a Universidade de Sancoré foi a presença do Mansa Musa I. Mansa é um título, é como se fosse um rei, né, ali para o Império. Na verdade, aqui já é uma outra dinastia. Mas o Mansa Musa, nesse período ali onde ele foi, vamos dizer assim, onde ele reinou, porque não é exatamente um rei, ele teve um papel muito importante, porque uma das coisas que os islâmicos precisam fazer é visitar Meca. Né? Talvez vocês já saibam disso, não sabem, só uma curiosidade. 5 vezes por dia, quem é islâmico precisa, em determinadas horas do dia, você precisa se voltar a Meca e fazer... Independente de onde você esteja. Independente de onde você esteja. Pô, mas eu tô no Chile, eu tô no Brasil, eu tô... Você se orienta e você tem que saber a aonde a Meca está direcionada, e você vai lá e ajoelha, faz as suas orações. E uma das coisas que no Islã precisa fazer é uma vez na vida, pelo menos, você tem que visitar a Meca. Você tem que ir a Meca. O Mansa Musa fez isso e ele era muito rico. No caminho, ele vai passar pelo Egito, ele vai passar por outros lugares, e ele, para poder mostrar o tamanho do Império Mali, ele vai distribuindo ouro. Isso, inclusive, vai inflacionar dá um problema econômico. Vai dar um problema econômico, porque ouro começa a virar nada, sabe? Então, ele fez isso com o intuito de mostrar o tamanho do Império Mali e também para poder divulgar a Universidade de Sancoré e de outros... A universidade foi junto nessa, né? A universidade foi junto. E com isso, essa demonstração de poder, de grandiosidade, também foi atraindo intelectuais. Na volta dele, dessa comitiva que ele fez, ele trouxe ainda mais intelectuais de outras partes, do próprio Oriente Médio, inclusive, para poder dar aula na Universidade de Sancoré. Então, essa obra ela tem uma importância muito grande e, novamente, estamos falando de uma obra que adivinhem só, é patrimônio cultural da Unesco, tá? Desde... Já foi enfatizado aqui, né? Deixar enfatizado aqui para vocês. Desde, se eu só não me engano, acho que é 1988, ela é patrimônio cultural da Unesco. Na verdade, as 3 universidades, né, mas a Universidade de Sancoré, que foi a que a UNB designou para a gente, ela tem essa característica. Então, a gente precisa entender, por exemplo, questões estruturais, e aí falando de artes visuais, como que isso pode ser cobrado, né? Qual é o diferencial dessa obra especificamente? Primeiro porque ela foi construída a partir de uma arquitetura própria. Se você agora está ouvindo a gente, joga no Google para poder dar uma olhada na universidade. Você vai ver que ela tem uma arquitetura muito única, né? Ela não se parece com prédios que a gente conhece, né? Ela foi construída num tipo de arquitetura que o pessoal chama, né? Que os arquitetos chamam, né? E aí eu estou falando pessoal porque eu não tinha conhecimento disso. Essa é uma obra que para a gente também é uma surpresa. Eu não conhecia essa obra. É uma obra arquitetônica, né? É uma obra arquitetônica e assim, a Universidade fora de Sancoré... do contexto que a gente está acostumado a estudar. Exato, a UNB, acho que essa obra nunca caiu. Então ela foi um processo de estudo e conhecimento também sobre isso. E ela é sobre uma arquitetura sudano-saeliana, que o pessoal chama, ou seja,
faz parte ali do Sudão, mas também faz parte da região do Saara, do deserto do Saara. Então, eram construções que elas precisavam ser adaptadas ao clima quente e seco dessa região, mas ao mesmo tempo que permitissem uma manutenção constante, porque em desertos, você como bióloga sabe melhor do que eu, a gente tem um processo... tem um temperismo físico muito grande. Exatamente, ventanias, tempestade de areia, o solo de areia. Então, não eram construções feitas de pedra, como a gente está acostumado a ver no período medieval. Pelo contrário, elas são feitas de adobe, tipo terra batida mesmo, um adobe com argila e madeira, e ela constantemente ela é passada por um processo de manutenção, assim. Uma restauração, porque o processo de intemperismo lá vai ter maior deteriorização, não tem como. Exatamente. E pensando, a gente até falou disso em outras obras envolvendo a composição de tintas, mas pensando nisso, a gente fala de biomas, que é a matéria do País 1, fala do clima árido, e a gente fala também da química inorgânica, né, do que é o intemperismo físico, o que é o intemperismo químico, rela ali na geografia também, então... colabora ali para a coisa ficar mais amarrada. E dando uma amarração nisso daí, no próprio site da Unesco, gente, eles citam a palavra desertificação. Então, nossa, um problema socioambiental que cada vez mais aparece. Exatamente. E a gente tá falando, nossa, muito legal. Então, assim, muito legal, né? Eu vou ficar um pouco quieta, senão a gente vai ficar aqui meia hora. Não, mas é porque é muito legal mesmo, porque a UNB, ela consegue amarrar, e aí, gente, por que eu acho tem importante... que estudar esse conceito. Estudar esse conceito, estudar a universidade, saber a importância dela, porque um texto, uma imagem, eles vão conseguir cobrar muito conteúdo, sabe? Vão conseguir cobrar biologia, geografia, vai conseguir química, cobrar história, artes visuais. Então, assim, fiquem atentos com essa obra da Universidade de Sancoré, porque é uma inovação, né? É uma obra que... E quando surge algo novo, é mais tendencioso a aparecer exatamente porque a banca quis colocar aquilo ali. Foi escolhida a dedo para estar ali, então... E também por uma questão de que o País 1, ele tem uma característica, na verdade os três, mas o 1 eu acho que tem uma característica ainda mais forte de falar sobre os nossos povos originários, sobre essa construção da identidade esse País cultural. 1 tá absurdo nessa pauta. Exatamente. Então, a gente já tinha falado, acho que isso em outro podcast, mas, por exemplo, a gente ainda vai... vocês ainda vão ver a análise do Manto Tupinambá, que fala sobre os povos indígenas tupinambás aqui no Brasil. A Universidade de Sancoré, porque nossa formação de povo, ela se dá através da junção do povo africano, que veio por conta da colonização. Então, tem muitos A gente está falando pontos. de mais uma origem ali da humanidade na Terra, né? Um lado que a gente costuma não tratar, pelo eurocentrismo. E, sobretudo, sobre a valorização da inteligência africana, que geralmente ela não é ligada a essa ideia de universidade, a essa ideia de pensamento crítico, de pensamento acadêmico. Né? Então, a gente tem um exemplo aqui maravilhoso para poder mostrar que sim, na Europa não se produz só... não é só na Europa. Não é só a Europa que produz conhecimento. A Universidade de Sancoré, ela tem esse papel muito importante, principalmente por conta de tudo isso que a gente estava falando, mas por conta também de uma importância de difusão do Islã, da religião, Sim. de sair um pouco dessa centralização do cristianismo. Então é importante a gente pensar isso, pesquisem um pouquinho para poder entender o que é o Islã, os profetas, como é que foi toda essa história, o que aconteceu. Um conhecimento técnico aqui mais importante salientar para vocês, durante os séculos XIV até XVI, foi o período de auge da Universidade de Sancoré, eles estimam que na universidade, dentro da universidade, tinham 180 escolas corânicas, além de outros departamentos de estudos que eu já falei aqui para vocês. Eles tiveram tantas outras áreas, né? E eles tiveram mais de 25 mil alunos, estudantes, durante esse período. Então, assim, gente, é muita coisa, assim. Realmente, se você coloca para poder pesquisar, entender a quantidade de alunos que tem na UNB, quantos se formam, você vai ver que o número de alunos e de estudantes aqui que passaram pela universidade durante esse período de cerca de 3 séculos, ele foi muito grande. Então, para a gente só finalizar aqui e amarrar tudo isso para vocês, tem uma outra importante característica que eu acho legal para vocês entenderem. Essa universidade, ela passou por uma restauração, né? No ano ali entre 1578 e 1582, ela foi restaurada e ela foi reconstruída com as dimensões da Caaba em Meca. O que é a Caaba? Se vocês
depois derem uma É olhada... um elemento importante também ali da religião, né? Para entender um pouquinho mais. E é uma construção dentro da Meca, né? Um dos templos ali na cidade, ali na Meca mesmo, que é esse templo, ele é em formato quadrado, Sim. né? Então ele tem uma forma muito específica, né? Que eles colocaram nessa universidade, eles reconstruíram ela, porque é isso, ela está sempre passando por manutenção, Legal. ela sempre vai precisar passar. E aí, isso permite ali uma atualização, uma adaptação, né? exatamente. E aí eles incluíram também uma espécie de torre, é como se fosse dentro da igreja católica, onde ficam os sinos, né? A gente chama de campanário. Uhum. O que seria o campanário da igreja nos prédios islâmicos se chama de minarete. Então, o topo da Universidade de Sancoré, vocês vão ver que parece que tem tipo uma torrezinha com umas janelas e tudo mais. É esse minarete, é como se fosse o campanário onde tocam os sinos. Então, tem características importantes aqui para a gente entender, tanto nessa parte arquitetônica, mas, sobretudo, a parte cultural, a parte de formação de população, dessa parte também aí dessa África Ocidental. É muito importante a gente entender esse conteúdo, essa obra, muito também sobre essa ótica que você trouxe, desse processo do intemperismo, essa coisa da desertificação. Uma obra só dá para ir para quase todas as matérias, assim. Física, matemática. E ainda assim ela pode cobrar. Pode, né? a UNB sempre dá um jeitinho. A UNB sempre dá um jeito, ela pode colocar uma questão falando. O processo de desertificação ocorre por conta, sei lá, dos ventos. E aí ele vai colocar uma questão falando vai botar sobre... a setinha do vento lá para você calcular. Exatamente, o vento que bate sobre 10 metros por segundo, sabe? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Esperem tudo da Unib. É isso. Eu acho obra que muito rica, né? Muito rica. E tem muito material pra gente estudar, tá, gente? Dê uma olhadinha no site da Unesco, mesmo quando você coloca... E sempre uma dica que você já deu aqui, né? Inclusive em outras edições dos nossos podcasts, de sempre ir para sites oficiais. Exatamente, assim. E essa é uma obra que a gente tem muito material de fontes oficiais, né? Você tem o próprio site da Unesco, ele está muito completo, e eu faço a recomendação também de um site que é de uma revista, a revista Raça. O povo negro mesmo fez um estudo mesmo, até para poder falar sobre isso, né? Universidades africanas que existem antes da Europa, antes das europeias. E aí, entre elas, que é uma revista conceituada, ela colocou aqui, citou a Universidade de Sancoré. Olha só. É isso, gente. Espero que tenhamos ajudado. Obrigada, Rodrigo. Valeu. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.